noite, padre. Bem-vindos. Yara, acho que você está sem som. Oi, está me ouvindo? Oi, tá. Boa noite a todos os que estão nos acompanhando. Ainda temos poucas pessoas, mas eles costumam chegar. Um dia especial, porque Yara é nossa musa, né, Padre Greg? Esses são meus musos. Yara é uma das grandes inspiradoras do Mini e do Padre Glênio para a gente seguir na psicanálise. Né? Foi nossa professora, uma grande apoiadora do projeto desde a primeira hora. Se dispôs a compartilhar sua experiência com os terapeutas do projeto, faz supervisão, ajuda a pensar o projeto, né? E, além do que, é doutora, e pensa muito nessa questão da relação de trabalho, da profissão, do ser humano ser feliz no trabalho. Né? Bem-vinda, obrigado de estar aqui com a gente. Fala, padre. Boa noite, Yara, Marcelo, boa noite, pessoal, aqui. Quero saudar a Yara, mas também aqui a comunidade, vou saudar as pessoas que estão com a gente, aqui o Clóvis, companheiro de bate-papo, sempre está com a gente, a Regiane Aparecida, Marcelo está aqui comigo, a Dona Luzia, aqui o Clóvis já diz, parabéns, Pascom, Marcelo, padre, pela marca dos 50 bate-papos, obrigado pelo carinho, sempre pensando em nós, muito obrigado. A Nádia está com a gente, a Silene, o Rogério Yuca, a Fátima Oliveira, a Regina Célia, a Marinalva, a Eliana Aparecida, a Dona Sônia, a Eliana Rocha, Geralda Aparecida, Orlando Freitas. Bem-vindos, e é exatamente isso que o Marcelo disse, né? Nós temos, eu tenho uma gratidão de bom tamanho para com a Yara, para com o carinho que ela teve com a gente, desde o início, nos conhecemos em 2016, né? 2015, né? No curso de introdução à psicanálise, à psicoterapia psicanalítica, né? E ela incentivou a gente desde o início. E aí, enfim, com o passar, a gente foi estudando e foi tendo a ideia do projeto de atendimento à nossa população, não só aqui, começou aqui, né, na paróquia, mas depois se ampliou e está em todos os lugares de São Paulo, graças a Deus, e ela sempre nos apoiou. Também, claro que ela também apoia, também, sempre apoiou, como já disse aqui, pessoal, nosso projeto também de dar um pouco, partilhar um pouco com as famílias mais carentes, né? Aqui que nós começamos o projeto, já tem um ano que nós temos aí distribuído as cestas básicas, aí agora a gente está alimentando o pessoal de rua também, temos o projeto de levar as marmitas, hoje vamos levar sopa para o pessoal já está se organizando para levar sopa, né? Então, é uma apoiadora da gente, temos um carinho muito grande, né? E bem-vinda, Yara, eu acho que Deus sabe todas as coisas, porque você está aqui nesse 50º programa, né? É uma marca muito especial, né? Estamos fazendo bodas de ouro hoje, você está conosco, nossa madrinha, né? Madrinha do nosso projeto. Bem-vinda, Yara. Oi, gente, boa noite, Marcelo, Padre Glênio, pessoal, paroquianos. Eu me sinto muito honrada de estar aqui no 50º aniversário desse projeto. Vocês são, assim, minha inspiração também, porque vocês são demais, vocês mandam bala, vocês têm a ideia, vocês executam, vocês sabem, vocês têm coragem, vocês vão para cima. Então, dá gosto a gente ter... Eu não considero nem vocês mais alunos, né? Vocês foram meus alunos há tanto tempo, agora nós somos mais do que colegas, amigos, e é muito gratificante a gente ver os frutos, né, de pequenas sementes, né? Porque o trabalho da gente lá, quando a gente dá aula, é assim, né? A gente... É como Jesus fala, acho que o óbolo da viúva, né? A gente dá um pouquinho, mas o responsável por fazer germinar e transformar numa árvore frondosa, cheia de frutos, é o próprio aluno, é o próprio supervisionando, é o outro. Então, eu fico muito feliz e muito grata
pela amizade de vocês, pelo respeito de vocês e por estar aqui com a comunidade, que acho que por extensão eu já tenho muito carinho, porque só de ver o carinho que vocês têm por todos, a gente se contagia. Então é com muito prazer, é com muita alegria que eu estou aqui para a gente bater papo. Então vamos bater papo sobre o trabalho, um papo edificante, um papo que promove expansão, desenvolvimento, a gente arejar um pouco as nossas mentes e um aprendendo com o outro. Eu ainda estranho um pouquinho falar para... Não consigo ver, né, com quem eu estou falando. Não vejo nem o chat, não sei se vocês... Você pode olhar em comments, Yara, comments. Ai, agora eu estou vendo vocês. Tá vendo? Agora sim, aham. Tá bom. Firmeza. Boa noite, então, gente. Boa noite. Yara, trouxemos para um tema, né, as novas formas de trabalho. Lembrando a comunidade, nós conversamos no dia 1º. Aliás, a gente trouxe uma fala de São Paulo sobre trabalho e dignidade, né? E quando planejamos esse bate-papo, a gente jogou esse tema e eu vi que você se entusiasmou, né? Então, eu jogo para você também a pergunta para a gente começar, antes de a gente aprofundar. Comunidade, pode começar a mandar perguntas, depoimentos, inclusive as formas de trabalho que vocês estão hoje. Se vocês têm emprego, se tem patrão, se tem que tomar conta da carreira, se está nessas novas formas, tipo Uber, né? Manda suas dúvidas. E aí, trabalho dignifica o homem? Tchararã, vamos ver, né? Interrogação. Eu queria ouvir o que vocês pensam aí do outro lado. Mas, na minha opinião, qualquer trabalho dignifica o homem. Porque eu acho que o trabalho faz parte da natureza humana. Não o trabalho, que eu vou dizer, aquele trabalho que é explorador, né? Que é desrespeitoso, ou trabalho que é... Eu digo assim, a atividade faz parte da natureza humana, o repousar e o estar em atividade. E muita coisa é trabalho, né? A gente aqui está trabalhando, vocês concordam? Né? Sim. A gente não está em repouso, a gente está trabalhando, a gente está se pondo em movimento. Então, eu acho muito difícil uma existência, alguém passar uma existência inteira sem conseguir trabalhar. É triste. E a gente vê, tem muitas pessoas que têm complicações psicológicas e justamente não conseguem trabalhar. Você vai ver um ponto de melhora daquela pessoa na hora que ela consegue arrumar um emprego, ficar no emprego, tolerar uma disciplina de horário, subordinação, se subordinar a alguém, que não seja um patrão, né, mas que seja um cliente, porque o fato da pessoa não ter patrão significa que ela não tem que se subordinar a ninguém, né? Eu não tenho patrão, eu sou profissional liberal, mas eu tenho que me subordinar, eu tenho que cumprir os meus combinados, eu tenho que entregar aquilo que eu tô dizendo que eu vou entregar. Então, eu acho que o trabalho, não vou entrar no mérito sociológico, não é o caso da gente fazer essa discussão sociológica, social, mas o trabalho, a atividade, assim como o homem, também precisa do descanso, também precisa do repouso. Existe o dia, existe a noite. Então, a gente precisa do trabalho, a gente precisa também do descanso, se dá direito a esse descanso e tudo mais. Alguém tem uma outra ideia? Alguém quer contribuir? Pode ficar à vontade. Vai mandando perguntinha aí no chat. Só vem essa coisa, né? Trabalho, então você está dizendo, trabalho é uma coisa produtiva independente da questão do ser recompensado financeiramente, né? Porque, por exemplo, né, a gente até discutiu outro dia, a minha esposa não trabalha, quer dizer, ela fica em casa, cuida dos filhos, ajeita a casa, garante, faz compra, etc. Ela está trabalhando, né? Ela muitas vezes não tem reconhecimento e é muito repetitivo, né? Todo dia ela vai repetir isso. Fala, Chico. Não, muitas vezes o aposentado. Não, meu pai não trabalha mais, ele é aposentado, por exemplo. Minha mãe não trabalha mais, aposentado, não é? Então, como se o aposentado fosse uma pessoa inútil, né? Ou seja, com relação ao trabalho. Então, acho que ampliar esse conceito de trabalho é muito importante. Né? Eu acho que é muito importante ampliar a ideia do trabalho. O trabalho, o Marcelo tem até
aí uma história que ele conta sempre de um cacique que ele conheceu, que falava sobre o trabalho, né, Marcelo? Como que é essa história? Eu tive uma experiência, né? Eu passei 3 meses fazendo pesquisa numa tribo indígena e depois eu trouxe o cacique para passar 3 meses aqui em São Paulo, né? E foi muito interessante que, sabe aqueles dias que eu cheguei no escritório, sabe aquela que a coluna precisa ajeitar, e eu fiz uma expressão, né? Falei assim, nossa, estou com uma preguiça hoje. Ele olhou para mim e falou assim, branco não sabe o que é preguiça. Vocês acham que ver uma pessoa deitada na rede é porque ele está com preguiça. Eu tenho que ter consciência do meu dever. Eu fabrico telha, eu planto milho e eu faço artesanato. Mas se hoje eu fico na rede fazendo artesanato, o pessoal acha que eu não estou trabalhando porque eu não fui para a roça e chama de preguiça, né? Ou seja, a pessoa decidir o que é importante fazer, no caso dele, indígena, não tem. Né? Primeiro que ele era a autoridade da tribo, né? Ele era o cacique, né? Mas eu acho que é muito interessante esta noção, né, de você ser responsável pelos seus atos, pelo que você produz, e, né, e isso eu acho que está sendo resgatado um pouco, né, na hora que você faz, né, a pessoa que está fabricando coisas em casa para vender, onde ela faz escolhas de alocação de tempo, de prioridade, não porque o chefe quer, mas porque ela é capaz de fazer as escolhas e administrar a sua produção, né? Eu acho que isso é que está vindo muito, por exemplo, com o trabalho online. Você está em casa, teu filho vai querer conversar com você, mas você vai ter que entregar o resultado, vai ter que fazer, e vai ter que lidar com a demanda do seu filho e aprender a administrar isso, né? Acho que é uma realidade bem desafiadora. É legal isso, né? Você falou de várias coisas, né? O valor do trabalho, mesmo que ele não seja remunerado, mesmo que não ganhe financeiramente, e você está falando do valor da disciplina, né? Da disciplina, da responsabilidade. E a disciplina, isso aí é uma coisa que a gente fica a vida inteira para conquistar, né? E tem gente que até acaba nem conquistando. Mas eu queria falar muito do trabalho que não é remunerado, porque a gente ainda hoje tem essa desvalorização. Eu acho o fim da picada. Eu acho isso o fim, considerar que uma mãe que decidiu sair do mercado, está cuidando do filho em casa, um pai, né, porque já tem acontecido, graças a Deus, os pais também terem essa iniciativa, terem esse acordo, né, a mulher que é dona de casa, o homem que é dono de casa, ele tem que ser reconhecido. Isso aí, está sendo falado há mais de 40 anos, mas eu vejo que ainda as próprias que escolhem ficar em casa, eles não se dão valor. E é um trabalho super difícil. Só que, assim, a pessoa, se ela gosta de fazer aquilo, gosta de estar em casa, ok, ou às vezes não tem opção, né? E o reconhecimento do homem? A gente ainda precisa bater nessa tecla, vamos dizer, a dona de casa. Cadê o reconhecimento do homem? Cadê a gratidão do homem? Cadê? Olhar para o tanto que é. Tanto é que, olha, eu tenho um casal de amigos, não vou citar nomes, mas é gente, assim, bem colocada, né, gente bem estudada, e o pessoal aí, as crianças deles começaram a dar muito problema psicológico, participação especial da cachorra. Vocês escutaram ela latir? Assim, ó, pessoa de guarda, né? A cachorra é desse tamanho assim, né? Mas... E aí as crianças começaram a dar problema psicológico e a mãe, eles conversaram e a mãe quis ficar um tempo em casa. O plano dela era ficar 2 anos, ela acabou ficando 4. Porque 2 anos depois que ela não conseguiu arrumar emprego imediatamente. Só que eu via a interpretação do marido
era de que ela estava relax em casa, que quem estava fazendo o trabalho pesado era ele. E, na verdade, gente, se vocês forem ver, é muito difícil ficar em casa cuidando de filho. Eu tenho um monte de conhecidas, de pessoas aí, de outras mulheres, que dizem assim, ai, se estão em casa, né, que saudade do trabalho. Porque o trabalho, você pode trabalhar bastante, mas tem uma hora que vai ser sua. O trabalho com a família, o trabalho com o filho, não tem descanso. Quando os filhos são pequenos, não tem descanso, né? Então, eu acho isso o fim da picada. O aposentado, essa é outra coisa importante, porque hoje também já está mudando a consciência do que é aposentadoria, porque você não precisa se aposentar e ficar jogando dominó na praça o dia todo, de pijama, né, sem fazer nada, a vida acabou, parece que a pessoa vira uma múmia. Assim, múmia, né, no sentido de, está morta-viva. Você pode fazer um trabalho voluntário, na paróquia tem tanto voluntariado, você pode procurar um curso para fazer, você pode fazer uma faculdade, né, você pode... tem tanta coisa, o mundo precisa de tanta coisa, tem tanto espaço, você tem lá a sua aposentadoria, você pode ter uma outra carreira, ou se você não vai ser tão fácil ganhar dinheiro, mas você continua trabalhando, usando a cabeça. Você sabe que tem pesquisa que mostra que a pessoa, quando se aposenta tipo, morre, né, fica naquela inatividade, ela morre mais cedo. Sim. Porque, né, como eu falei, é natural, né, faz parte da natureza humana o movimento. A pessoa interpreta a aposentadoria como, agora eu posso ficar sem fazer nada. Mas esse sem fazer nada é muito ruim, é chato. Não é? Não estou dizendo que você precisa fazer alguma coisa e estar sempre ligado, mas uma atividade que te ligue, que te conecte à realidade, né? E a outra coisa também é o que eu falei da disciplina. Quando você, que não é uma coisa fácil, a gente está acostumado desde cedo a obedecer, e quando a gente não tem mais aquela figura, né, do chefe que manda, do cartão para bater, não é muito fácil a gente se acostumar com isso. Eu acompanhei um caso que era uma profissional que trabalhava numa editora, e aí depois ela comprou os direitos de uma revista, ela começou a editar ela mesma. Todo mês ela perdia o prazo para entregar. Isso é bem antigamente, quando as revistas de papel vendiam. Que layout. Quando essas revistas vendiam. Então, ela tinha um prazo para poder mandar para a gráfica, para poder estar numa determinada data na banca de jornal. Todo mês ela perdia o prazo, então ela teve um trabalho com isso, né, para conseguir ser autodisciplinada, e não é fácil. Mas a gente, quando está, então, numa nova modalidade de trabalho, tem um monte de coisas que você que vai ter que fazer, né? Antes, se você está numa empresa, tem lá, alguém faz por você é responsável mais por uma coisa. Quando você é liberal, quando você é a confeiteira, quando você é o Uber, quando você, sei lá, está fazendo... marceneiro, é jardineiro, nós temos todo mundo aqui, né? O encanador, o vidraceiro, que trabalham por conta, e nem sempre, né? Nem sempre a gente vê o pessoal com responsabilidade, né? Mas precisa desenvolver essa responsabilidade, porque aí você vai estar prestando um serviço melhor. Mas, enfim, podem comentar mais, por favor, ótimos comentários. Falando em mulheres que optam em cuidar dos filhos, e as que estão cuidando dos filhos, trabalhando em home e cuidando da casa. Está muito duro. Mas cadê a participação do marido, do pai dos filhos? Não existe? E dos filhos. Eu ia falar disso também, Marcelo. Que eu acho muito interessante, né, que
A Eliana aqui, aliás, a Eliana está solidária a você, olha só, não sou só eu que tenho cachorro participando. Daqui a pouco aparece o gato também. Mas tem esta questão do antes, falava eu ajudo a minha mulher. A gente tem que mudar essa coisa, quer dizer, a casa é dos dois, então é partilhado, ninguém está ajudando ninguém. E tem este outro lado de ensinar os filhos com responsabilidade, nem que seja, sabe, levar o teu prato para a pia, lavar o teu prato, pendurar a sua roupa, guardar os brinquedos, se é o caso. Mas muitas vezes adolescentes, nós temos casos, inclusive, que começam a trabalhar e o salário é só dele, não ajudam em casa. Sabe essa coisa de nem paga a conta de luz? Os pais e a mãe sentindo que tem que continuar mantendo a casa e que o filho, o dinheiro que ele ganha é só dele, não é da família, não é compartilhado nem um pouco. Isso... mas às vezes, o que eu já vi, pelo menos, aí, pessoal, comentem, porque a gente vai partir do nosso universo aqui, os próprios pais não querem, eles querem que o filho guarde o máximo possível, os próprios pais não querem que o filho ajude em casa. Agora, também existe o outro lado, né? Existe gente que precisa do salário do filho, né? Para poder inteirar a renda. Agora, eu queria falar para as mulheres e também para os homens. Primeiro, para as mulheres. Se vocês estão casadas ou morando junto com um homem, e vocês estão assumindo dupla, tripla, quádrupla jornada, e parem para pensar se vocês estão sendo claras o suficiente em incluir o homem, os filhos, no contexto do cuidado da casa. Se vocês estão se dando o devido valor, e se vocês não estão, às vezes, sendo muito controladoras, eu quero fazer tudo, porque do meu jeito é que sai melhor, eu já dei para ele fazer não sei o quê, mas do jeito dele só sai ruim, só sai porcaria, se é para fazer, então eu não tenho paciência. Eu escuto muito isso de mulher, eu não tenho paciência, se eu vou fazer do jeito, se é para fazer do jeito dele lá, demora muito, então eu vou lá e faço. Então, é um trabalho de educação, de paciência, de conversa, né? As mulheres precisam fazer uma autocrítica para ver se elas não estão absorvendo e não dando oportunidade para as outras pessoas se manifestarem, e se elas se dão o devido valor, né? Olha, eu mereço ser aqui, eu não mereço ter um acúmulo de trabalho assim tão desproporcional. E para os homens? Para os homens, eu vou dizer o seguinte... vocês me desculpem, tá? Eu vou generalizar, tá bom? Claro, mas é o seguinte, vamos sair do próprio umbigo, tá bom? Pare de olhar para o próprio umbigo e olha para a coitada da sua mulher, que merece também, né, descansar depois do almoço, certo? E não ficar só ela lavando a louça, arrumando a casa. O filho chorou, já olha para a mulher ir lá trocar a fralda, fazer qualquer coisa. Tem homem que nunca trocou fralda na vida. Não está na hora de fazer uma revisão nesses conceitos? Não está na hora de se manifestar, de absorver, de assimilar também alguma coisa daquilo que a gente sempre considerou o núcleo feminino? Então, gente, a gente precisa agora ter uma nova mentalidade. E isso começa em casa, né? Então, não adiantaria nada eu falar isso para vocês, tudo bonito, e na minha casa eu ser a escrava. Sim. Isso, eu também passei por isso em casa, né? Claro, meu marido vem de uma família bem tradicional, né? Divisão de tarefas, mãe dona de casa, mas isso sempre foi conversado. E eu, às vezes, percebia quando que queria fazer do meu jeito. E aí, né, lógico, então tá, você quer fazer do seu jeito, então faz do seu jeito. Eu não vou fazer mais nada. Mas até que a gente tenha um fluxo natural, né, de que, olha, a casa é de todo mundo, então eu não preciso ficar falando para você fazer, eu não preciso ficar pedindo, não preciso ficar mandando nem brigando, é natural. Isso levou um tempo, né? Mas
vale a pena, principalmente se existe amizade, cumplicidade na relação do casal, né? Agora, o problema da realidade de muitas famílias é que o homem saiu fora, né? Sim, ele não assumiu nada, e aí vai de novo, né? Puxa vida, você que fez um filho e não está assumindo a sua responsabilidade, você consegue pôr a cabeça no travesseiro? Não é verdade? Assim, tem um ser humano que você, às vezes, nem reconhece como filho, ou reconhece, mas não faz nada, não dá nem amor, não dá um tostão, não dá nada. Né? Como é que está a sua consciência com isso? Bem, vamos ler um pouquinho. Legal. O pessoal vai achar. Quando a gente está falando de trabalho, eu acho que você está trazendo muito importante. Não é só o mercado de trabalho que está transformando, as relações familiares, o dentro de casa precisa ser transformado, né? Essa organização, essa responsabilidade. Vamos lá, o Clóvis traz para a gente. Doutor Yara, é corriqueiro ouvirmos das pessoas, fulano virou tal coisa, profissão, ou até, eu virei. Virou, me parece que as pessoas não valorizam a nova especialidade e tratam como uma mágica. As pessoas desmerecem suas novas funções e graduações. O que a senhora acha? É verdade. Virou, parece uma coisa mágica. E a gente sabe que quanto tem de suor, né? Quanto tem de trabalho envolvido. Às vezes, eu acho que a pessoa fala um pouco por modéstia também, né? Olha, eu virei, não sei o que, tal, por modéstia. Agora, os outros, né, assim, aliás, se vocês forem ver, tem muito trabalho em muita coisa. Olha quanto trabalho que tem, assim, para a gente estar aqui conversando agora. Quanta gente envolvida que a gente nem conhece, né? Então, vocês sabem que na psicanálise, pensamento mágico, quando você acha que uma coisa é gerada por mágica, sem esforço, faz parte do núcleo, assim, bem regredido, bem da criancinha pequena, ela que acredita em mágica. A gente vai crescendo, né, vai vendo que o coelhinho da Páscoa não existe, Papai Noel não existe, precisa de realmente trabalho, esforço, aguentar a frustração, né, e de fato, depois se você quiser comentar mais, Clóvis, para você me falar exatamente do que você estava se referindo, mas eu acho que a gente precisa saber se valorizar sem aquela vaidade excessiva, né, que já resvala no orgulho, com humildade, porque afinal ninguém sabe tudo, mas você saber reconhecer que você já ralou bastante, que você já se esforçou bastante, né, que você tem merecimento. Eu queria falar. Sim, pode falar, Marcelo. Não, é que você levantou a mão. Tá. Não, é que, assim, eu claro, aqui, não tendo um pensamento mágico, mas eu já passei por isso, né? Quando é que você virou padre? Não é? Por que você virou padre, por exemplo, né? Aí eu faço uma voltinha, assim, só para brincar com a pessoa. Virei, ó. Então, para brincar com a pessoa, ou seja, eu acho, né? Depois o Clóvis, ele sempre participa, ele vai se posicionar daqui a pouco um pouquinho mais, com certeza. Mas eu acho que é isso, assim, quando fala virar, dá a impressão que, assim, que nem o pensamento mágico mesmo, né? Chega a fada madrinha, bate a varinha de condão, puf, a pessoa se transformou em outra coisa do nada, não é? Ela era... isso a gente escutava muito do nosso bispo lá na Diocese de São Miguel, né? Que ele dizia assim, olha, preste atenção na sua formação, quando a gente era seminarista lá, quando eu era seminarista lá, né? Preste atenção na sua formação. Mão de bispo não é varinha de condão que transforma gata borralheira em Cinderela, ele falava. Ou seja, tem que trabalhar muito, tem que estudar, tem que se formar bem, porque você não vai ser uma pessoa nova, uma outra pessoa da noite para o dia. Ou seja, não é depois da ordenação que você era uma pessoa, de repente você vai se transformar em outra. Eu acho que esse talvez seja o comentário que o Clóvis traz, né? Ou seja, coisa mágica. Eu queria levantar em termos de estudo mesmo, de pesquisa, né? Quando se olha para o futuro, diz o seguinte, que os alunos, as pessoas que estão na faculdade hoje estão sendo preparadas para funções que não existem, né? O mundo está numa transformação e há uma estimativa de que a pessoa
ao longo da sua vida, vai ter pelo menos 7 profissões. Porque o conhecimento fica obsoleto, você tem novos conhecimentos, Nós, na psicanálise, 1 ano atrás, a gente jamais imaginaria atender online. Tivemos que aprender, tivemos que nos adaptar. Né? Eu, por exemplo, já trabalhei em várias outras coisas que não existem mais. Né? Então, eu vejo que esta coisa do virei vai ter que virar mesmo. As funções. Há 2 anos atrás, a gente não conhecia uma função chamada shopper. Né? Hoje, por causa da pandemia, usamos shopper e é uma fonte de emprego para muita gente. Esses caras que fazem compra no lugar da gente e entregam. Né? Então, a realidade traz ameaças, mas também traz oportunidades. Né? E nós vamos ter que aprender, não é virar. Eu acho que legal a abordagem do Clóvis, né? Parece que foi varinha de cordão. Né? Bela reflexão. Eu queria falar aqui, posso falar? Eu gostei aqui de um comentário da Eliana Rocha. Trabalhava em um núcleo de idosos, NCI, não sei o que é, e me aposentei. Depois de 1 ano, passei a fazer parte do mesmo núcleo como idosa. Estou amando, me descobrindo com pinturas e ginásticas online por enquanto. Nossa, que bacana. E você vê que como tem vida depois da aposentadoria, né? Não precisa ficar morto em casa vendo TV. Isso aí é uma questão de arejar a cabeça, né? De se abrir para outras experiências e para a vida mesmo. Só que, infelizmente, eu ainda vejo mais mulheres do que homens nesse movimento. Talvez isso mude com a nova mentalidade, não sei, alguém está perguntando, a própria Elana, não, é a Elana agora. Você acha que ainda há diferença entre as exigências para a filha mulher e para o filho homem nos cuidados da casa? Eu acho que ainda tem uma tendência, sim. A gente não percebe o quanto a própria mulher é machista, né? Não só o homem, quanto a própria mulher é machista e reproduz o machismo com os filhos e com as filhas. Mas quanto mais a gente ficar consciente disso, né, e talvez essa nova geração já seja mais consciente, porque, por exemplo, a gente já tem muitos homens que estão sendo donos de casa, que estão querendo ficar em casa, e a mulher está ganhando um salário maior, ela vai lá para o trabalho. Inúmeros homens que eu conheço, pacientes, amigos, que curtiram dividir o cuidado com o filho, trocar a fralda, dar mamadeira, acordar de noite, não viram isso, assim, muito natural, que não era só uma obrigação da mulher. Então, quem sabe esses homens, quando envelhecerem, já vão ter uma outra concepção também da aposentadoria, né? Isso mostra isso que a Eliana, esse movimento dela, mostra que ela está viva. Isso é muito importante, a gente está vivo, né? Não está morto na vida. Aliás, eu queria... porque ela foi uma dessas que dividiu. Ela viajava e o marido cuidava das filhas. Né? E agora ela vê as filhas tendo famílias. Né? Então, valeria a pena, Eliana, dar um depoimento. Como é que as suas filhas, depois que vocês criaram, dividindo e compartilhando o criar das filhas, como é que as filhas lidam nesse mundo de hoje? Vai ser legal ver isso. Né? A Yara queria falar. Pois não, Yara, pode complementar seu pensamento. Eu ia mudar para Crise e Família, que está como o Lucas. E somos na área de... Yara, mas eu queria só dar um testemunho do que você falou, por exemplo, de uma família machista. Minha mãe, por exemplo, nós somos 4 filhos, 2 meninos, 2 meninas. E tinha a minha avó e ela dentro de casa. Então, eram 4 mulheres e 3 homens dentro de casa. Nós, homens, não podíamos fazer nenhum trabalho doméstico. Não podíamos, minha mãe não deixava, era para as meninas arrumar a cama da gente, elas lavarem a roupa, elas fazerem tudo. Aí eu fui para o seminário, o gatão aqui, né, foi para o seminário, aí eu ia falar a palavra assim, me lasquei, mas não posso falar, já falei, né, então, porque não sabia fazer nada, e no seminário você aprende. Então, eu aprendi as funções domésticas e algumas outras coisas no seminário. É isso, você, às vezes, quando cria o filho assim, você também, talvez, está privando
ou está colocando ele à mercê de um futuro incerto, no qual ele vai sofrer muito, não é? No qual ele não vai ser criado para a vida, não vai ser criado para se sustentar, não sabia fazer um arroz nem um feijão, tive que aprender a fazer muita coisa. Então, era esse testemunho que eu queria dar, e também dizer que eu conheço aqui na paróquia muitos homens que hoje fazem trabalhos domésticos remunerados, não só as mulheres, ou seja, trabalham como domésticos, como a função de trabalho doméstico remunerado, homens. Né? Aqui. Só isso, Yara, pode mudar o assunto. Eu já vi também, e sabe que eu já vi também? Manicure homem. Sim. É manicuro. Manicure. Então, assim como as mulheres, eu acho que tem menos resistência hoje em dia para a mulher fazer um trabalho de homem. O que vocês acham, pessoal? Do que um homem fazer um trabalho, entre aspas, de mulher, um trabalho feminino. Olha, eu tive trabalhando em empresa, tinham motoristas de caminhões de grande porte, caminhão fora de estrada, dentro de mina, de extração de minério. E eu queria colocar a mulher como motorista. E eles não queriam, de jeito nenhum. Eu falei, tá bom, então eu vou criar uma turma só com mulheres. Né? E eu desloquei 2 caminhões e contratei motoristas mulheres. Em questão de meses, a diferença de desempenho ficou tão evidente que eles quiseram misturar as turmas, porque assim, dava alta produtividade, o caminhão era bem conservado, tinha menos acidente. Né? Então, mesmo numa coisa que historicamente era profundamente machista, a mulher entrou e conseguiu espaço. Por outro lado, quando os meus filhos eram pequenos e eu só tinha meninos, né? Teve um rapaz que veio do Sul, queria estudar, procurando emprego, e eu falei, não, tudo bem. Você mora em casa, não tinha empregada, e você ajuda os meninos no sentido de motorista, te leva para cá, não sei o quê. Né? E ele veio e começou a morar em casa. Ele não aguentou ficar em São Paulo pela gozação que ele tinha na escola. Né? Ele desistiu e voltou para o Sul, porque ele não suportou que as pessoas faziam gozação por ele trabalhar em casa. Meus filhos têm a idade do Francisco, né? Quer dizer, estamos falando isso de 30 e poucos anos atrás, discriminação que tinha, e é bom ver o Padre Glênio dizer que hoje tem pessoas que estão fazendo isso e estão se impondo. Né? Mas eu acho que é mais fácil a mulher entrar no mercado que antes era exclusivo dos homens, do que os homens entrarem nos mercados, por exemplo, o manicure, doméstico, ainda pode ter muita gozação. Preconceito, muito preconceito. Agora, uma coisa que como é que eu vou explicar? Tem um psicanalista, um psiquiatra, né, da época de Freud, chamado Jung, e ele fala assim que existe o feminino e o masculino. Existe o masculino dentro do homem, assim como existe um feminino dentro do homem, o masculino na mulher, assim como tem o feminino na mulher. O feminino e o masculino não são só do homem e da mulher. E, por exemplo, o feminino, o que tem a ver o feminino? O feminino tem a ver com o cuidar do outro, cuidar de si, além de outras coisas, né? Mas quando você vê uma pessoa, principalmente um homem, que ele não sabe cuidar de si, ele não vai no médico, ele não sabe tomar remédio, ele não sabe cuidar do outro, porque o feminino dele está muito enfraquecido. Tem um rapaz que trabalha aqui no meu prédio e ele tem um monte de filha. E ele fala assim, Yara, ele fala dona Yara, né? Mas Yara, o homem precisa ser feminino, porque senão ele é muito bruto. E ele vem de uma família nordestina, assim, daquelas bem cascudas mesmo. Ele falou, eu tive que aprender, porque senão é muito bruto, é muita brutalidade. Assim como a mulher também não pode ficar só naquela passividade, ela também tem que saber se virar nas coisas do mundo, que é o masculino, que é saber se virar nas coisas do mundo. Por exemplo, saber ir num banco. Tem mulher que fica em casa, mas não sabe ir num banco, não sabe abrir, não sabe olhar para o próprio extrato de conta, não sabe se virar com uma documentação, né? Precisa que o filho faça, precisa que... Eu acho o máximo quando eu vejo uma senhora, por exemplo, que sabe mexer em WhatsApp, Zoom, não sei o que, celular,
é independente e tal, porque você, puxa, nem é da geração dela, foi atrás para aprender. Então, a gente precisa desse equilíbrio do masculino e do feminino, como uma meta de saúde, por exemplo, né? Nem ficar só aquela coisa feminina, muito, muito indefesa, né? Muito passiva, que não sabe se virar no mundo, mas também o homem ter o feminino que é capaz de cuidar, que é capaz... Isso que você falou das funcionárias, elas tinham mais zelo pelo equipamento, elas têm uma agressividade menor, então elas cometem menos erros, elas têm mais destreza, maestria, porque geralmente as mulheres são mais dedicadas ao estudo. Nas estatísticas de escolaridade, as mulheres sempre têm uma escolaridade maior do que a dos homens, embora os salários dos homens sejam maiores. Então, a gente poder, né, trabalhar com esses dois polos. Eu queria falar um pouquinho da educação, só uma coisa, só para não passar aqui, né? Isso, pode falar. Somos da área da educação. O que mais ando escutando é que os professores não estão trabalhando este ano. Procurei me organizar melhor, pois era 8, 9, 10 horas no celular. Você queria falar de educação? Eu queria falar... porque essa história do professor não trabalhar não é de hoje, né? Que a gente escuta. Eu também sou professora, e uma coisa clássica que a gente escuta é assim: professora, você também trabalha ou só dá aula? Não tem nenhum professor que nunca escutou isso. Eu dava aula para a faculdade, né? Então, o que ele queria dizer? Você atende, você também trabalha fora da faculdade, mas sai de um jeito, né, que parece que você está dando aula por lazer, né? Eu não tenho nada para fazer, eu vou lá dar aula. Então, assim, o trabalho que é para preparar uma aula, preparar um material, aquela aula que sai redondinha, maravilhosa, que o aluno acha, nossa, saiu tudo da cabeça dela. Não, por que saiu da minha cabeça? Não é mágica, né, Clóvis? Não é mágica, você se preparou pra caramba. Quanto mais preparo, mais invisível parece que mais flui, porque você está super preparado, você sabe o que tem que fazer, isso em qualquer área. Né, um eletricista super preparado, ele vai lá, ele resolve rapidinho um problema, porque o cara tem conhecimento, tem prática, e não fica... quanto mais fluido o trabalho, porque melhor a pessoa é, né, mais competente. Então, isso aí de achar que o professor não trabalha, não é de hoje. E imagino, então, o que os professores estão sofrendo nessa pandemia, viu? Yara, eu me solidarizo com vocês, porque as pessoas pensam que padre também não trabalha. As pessoas acham que realmente o padre, né, ele só reza a missa, ele só vê, porque só vê a gente lá no altar, não é? A pessoa não sabe o que a gente faz o dia inteiro, a semana inteira, por exemplo, para chegar até a missa, né? Acha que, por exemplo, pensamento mágico, né? Acha que a gente recebe tudo de graça do Vaticano, por exemplo. Recebe tudo de graça do Papa Francisco, tudo de graça de lá de cima. E não sabe o que é chegar, como você disse, né? Não sabe o que é preparar uma homilia, não sabe o que é administrar, não sabe que o padre é administrador, que o padre é professor, que o padre é catequista, que o padre é psicanalista aqui também, que o padre tem um projeto, que o padre corre atrás das coisas para a paróquia. Se não for o padre pensar, ele não faz nada sozinho. Eu tenho uma equipe imensa, um beijo para a minha paróquia, que eu amo. Mas se não é o padre, a figura do padre, para poder centralizar, dividir o trabalho, gerenciar e fazer tudo, não vai ter missa lá. Não é? A pessoa chega aqui, senta no banco da igreja, o banco está limpo, a luminária está funcionando, o som está funcionando, tem flores no altar, a igreja vai no banheiro, o banheiro está funcionando. Não, mas o padre não trabalha. O padre está lá, por isso que engorda, fica gordo, barrigudo, né? Então, porque o padre não trabalha. Então, queria me solidarizar com os professores, porque também padre passa por isso, tá bom? Gente, vamos lá. Kátia, essa questão de divisão de tarefas ainda está muito discursos. Meu caso, e ao meu redor, ainda é ajuda como se fosse um favor, e quando quer, infelizmente. É o retrato que você estava falando, né, Iana?
A Silene, na minha casa, cada um tem suas tarefas domésticas a realizar, tudo dividido, né? No caso da Silene, por exemplo, eu posso testemunhar, lá são 2 homens e 2 mulheres, porque ela tem um casal de filhos, né, e ela e o marido, né? Então, lá é tudo meio a meio, tudo divididinho, é isso mesmo. E ela é professora também, a Silene. Professora. E depois ela coloca, perfeito, doutor Yara, obrigado. O Everaldo Santos, boa noite a todos. Então, hoje, os filhos gostam que os pais precisam fazer terapia. Terapia cheia de louças para lavar. Ô, Everaldo, se os filhos acham que os pais precisam de terapia cheia de louça, né, é que no processo de educação também isto foi visto, né, foi incentivado, não sei, né? Não é só maldade dos filhos, é resultado de um processo de educação, você não acha, Ana? Estava lembrando aqui o falecido doutor Isami Tiba, falava assim que embaixo, como é que é? Embaixo de um folgado existe um sufocado. Sim. Embaixo de uma pessoa folgada existe uma pessoa sufocada. E ele falava que isso é assim, é um jeito que aquele filho se acostumou. Cada filho tem uma personalidade também, né? Não é tudo também que, às vezes, os pais, eles têm que batalhar muito mais com um determinado filho do que com o outro, né? Ou com uma determinada criança, que tem criança que é mais dócil, né? Que é mais grata, tem outras que já são mais turronas, né? Mais cascudas. Mas nós, como pais, precisamos insistir até o último minuto para transformar a natureza daquela criança, né, para que, pelo menos, ele possa enxergar o outro, enxergar que as coisas não são mágicas, né, não é tudo assim. Eu lembro de um pacientinho que eu tive há muitos anos atrás, quando eu atendia criança. Ele estava super arrasado, porque ele descobriu que não existia Papai Noel. Parece engraçado, né? Mas não era, foi um drama muito grande para ele. Por quê? Porque aí ele descobriu que era a mãe que trabalhava para dar os brinquedos. E aí ele já viu que, como é a mãe que trabalha, ele não ia poder pedir o que ele queria. Mas, na verdade, foi uma consciência tardia. Ele já tinha mais de 10 anos. Ou seja, ele já sabia que o Papai Noel não existia, só que ele não estava querendo admitir, né? Porque às vezes é mais fácil a gente pensar que as coisas acontecem assim, né? Por mágica, por sorte, porque sorte é outro nome que se dá para mágica. Nossa, você teve uma sorte, né? Acho que alguém estava, acho que o Clóvis, né? De novo, a gente está falando bastante de você. É mágica, né? Então ninguém vê, né, que você acordando cedo, trabalhando, estudando de fim de semana, fazendo tudo direitinho, fazendo a sua corrida para poder evoluir, para poder crescer. Aí quando vem você que te vem bem, fala, nossa, que sorte, né? Que sorte que teve o filho de não sei quem, que sorte que teve o fulano. Sorte. Não é sorte. Sorte é um nome também que se dá para o pensamento mágico. Não é? Não, Clóvis, não existe Papai Noel. Desculpa, eu não sabia. O Clóvis está perguntando se não existe. Não existe. Eu não sei se eu podia falar isso, assim, uma informação tão pesada dessa. Desculpa. Eu devia ter consultado a censura antes. Mas o Oscar, jogador de basquete, ele falava que é engraçado, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Quer dizer, ele passava horas fazendo arremesso de 3 pontos, e o pessoal, nossa, que sorte que você tem. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Mas você falou de uma palavra aí, Yara, que eu tinha, inclusive, quando a gente planejou o bate-papo, né? Foi uma das palavras que eu fico anotado aqui, você falou de gratidão, né? Eu acho que aí a gente pega esse cerne da questão do emprego, das novas formas de trabalho, né? Que existem pessoas que não são capazes de gratidão, né? Ou não aprendem gratidão, né? Só querem receber, né?
e recebem e não se satisfazem, né? Quer dizer, e muitas vezes esperam isso de um trabalho, esperam isso de um relacionamento, né? Esperam isso dos pais, que está se falando, né? Se aprende gratidão ou na personalidade tem pessoas que não são capazes mesmo? Acho que tem gente que não é capaz, mas depois desenvolve. Existe, né? A gente tem que ser otimista, né? Tem pessoas que podem ter já de nascença uma predisposição maior. Eu acredito nisso. Eu não acredito que os bebês, que as crianças sejam todas iguais, né? Nas tendências. Mas a gente estava falando, né, Marcelo, desses dois extremos, né? Gente que não sabe receber, porque nesse momento de pandemia, tanta gente está numa situação difícil, precisando receber ajuda e está tendo que trabalhar psicologicamente essa situação, né? De precisar pedir ajuda. Então, pessoas que sempre foram provedoras, né? Assim, nunca tiveram nessa situação de precisar de um auxílio sistemático, de estar numa situação assim mais delicada, vulnerável em termos de dinheiro, estão precisando, estão recebendo essa ajuda e estão muito desconfortáveis com isso. Acho que tem esse extremo que a gente estava falando, né? Que assim, de se trabalhar emocionalmente para permitir que o outro seja generoso com você, né? E tem o outro lado, que é de gente também que só sabe pedir, só sabe receber, só sabe... e aliás, até vira exigência, né? Olha, o mundo me deve. Sabe, eu uma vez, eu até vou fazer um parênteses, assim, porque me lembrou essa situação. Eu estava aqui pertinho, né? Estava andando a pé, indo para uma reunião, e daí uma pessoa me pediu, né? Me parou, me pediu lá, me mostrou uma receita que queria comprar, precisava comprar um tal remédio, não sei o que aqui perto tem muito hospital, então tem muita gente que faz isso, mas tem muita gente que faz isso não que esteja precisando do remédio, eles usam isso para pedir a esmola. Mas eu dei, e assim, eu estava com um celular e estava com uns reais no bolso, não tinha muito dinheiro não, e eu dei lá, acho que eu dei R$1. E a pessoa me xingou porque eu dei R$1. Ela achou que era muito pouco, aquele R$1 que eu dei. Eu fiquei bem impressionada, porque eu não tinha mais para dar. Eu não podia ficar sem dinheiro nenhum, porque senão, se acontecesse algum imprevisto, eu não ia ter dinheiro. Mas eu falei, puxa, é interessante, né? Porque às vezes você dá R$1 para uma pessoa. Essa situação de mendicância é muito lamentável. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa legal, tá? Eu acho isso, infelizmente, a gente ainda tem isso no Brasil, nas ruas de São Paulo e tal. Mas é só um exemplo, assim, eu não estou julgando aquela pessoa, eu não sei o que ela estava passando, né? Mas eu fico pensando nas pessoas que, às vezes, recebem ajuda, e todo mundo pode ter já uma experiência assim, né, de ter ajudado alguém, de ter dado alguma coisa para alguém, e ter sentido que não houve gratidão. Não que você faça porque você quer a gratidão, tá? Eu acho que até a gente tem uma ação, vocês têm, né, uma ação social, né, todo mundo aqui já deve ter ajudado essa ação social, mas a gente não faz isso procurando a gratidão, né? Eu, pelo menos, eu procuro dar com desprendimento, por compaixão mesmo, né, pela situação do outro. Mas existem aquelas pessoas que têm uma voracidade, né, um apetite, assim, a gente chamaria no popular de mesquinharia, né, aquela mesquinharia, assim, de ela não consegue perceber a generosidade que vem do outro lado, né? Então ela só quer receber, e ela não faz nada para se melhorar. Eu não estou nem dizendo só financeiro, tá, gente? Tem gente que não faz nada para se melhorar, tem gente que não faz nada para se ajudar, fica esperando a mágica que vem de fora, que vai resolver o meu problema, né? Antigamente o Faustão tinha um quadro, não sei se ele ainda tem, que era o caminhão, né? O caminhão do Faustão.
que chegava na casa da pessoa e equipava a casa inteira. Então a pessoa fica sonhando no dia que o caminhão do Faustão vai chegar na porta da casa dela e vai resolver a vida dela. E não é assim a vida de um adulto. Ninguém vai resolver tua vida desse jeito, né? Você precisa, ao que a gente estava falando desde o começo, o esforço, o trabalho. Trabalho também é isso, né? Um trabalho para se desenvolver, para se melhorar, né? Então é isso. Yara, só para falar aqui, desculpa, só para contar histórias aqui, que você citou a nossa ação social, os dois lados, né? Quando melhorou a situação lá no final do ano, da pandemia, que caiu, né, baixou aquele número, as pessoas estavam saindo de casa, e aí muita gente, que a gente entregava a cesta básica, falou, não, eu não preciso mais, a gente ligava ou entregar, não preciso mais, pode dar para outra pessoa, porque eu já voltei a trabalhar, né, então dá para alguém que precisa, tinha esse lado. Em compensação, a gente descobriu 2 pessoas, né, na região, que recebia a cesta básica aqui e recebia a cesta básica em outra paróquia. E essa pessoa tinha um mercadinho. Sabe? Levava as coisas para abastecer o mercadinho. Quem trabalha com a gente aqui na Pastoral da Caridade sabe dessa história. A gente não acreditou nisso. Então, para você ter uma ideia do que você está falando. 3 irmãs que moram no mesmo terreno, as 3 cadastraram, ou seja, morando, tinham 6 pessoas, elas queriam receber 3 cestas. Depois nós juntamos outras entidades da região e eu fiquei com a incumbência de juntar as listas. Essas 3 pessoas estavam cadastradas em 3 entidades, ou seja, elas recebiam 9 cestas básicas, né? E quando nós eliminamos, falaram, não, você vai receber só nesse lugar, eles ficaram muito bravos, né? Porque... Então, eu acho que tem isso, né, que a Yara estava falando, né? Da voracidade, né? E tem os que vão para a gratidão. E outra coisa, Marcelo, só um pouquinho, só um pouquinho. Existe essa voracidade também com relação ao projeto nosso, da psicoterapia psicanalítica, por exemplo, não é? A pessoa melhora, vai melhorando, e ela, de repente, porque nosso projeto, todo mundo sabe que assim, a pessoa paga quanto pode, não é? O quanto ela se responsabiliza pela sua própria, enquanto ela pode se responsabilizar pela sua própria, né, seu próprio desenvolvimento, né? E a gente percebe, por exemplo, que tem gente que está 5 anos em psicoterapia pagando R$25, por exemplo, quando pagava lá no início, um exemplo, não é? Ou seja, a pessoa melhora, ela teve uma melhora, claro, senão ela não estaria no processo ainda em terapia, ou seja, fez muito bem para ela, mas ela não conseguiu ainda perceber isso e eu vejo desse ponto de vista, ou seja, ver o quanto ela recebeu e quanto ela poderia ser grata, por exemplo. Sim. Né? Que legal. Gente, eu estou preocupado que a Yara tem um tempinho aí, tem umas perguntas. Um depoimento que a Eliana coloca, eu pedi para ela, né? A Eliana viajava e o marido dividia, de fato, a educação dos filhos, os cuidados. Ela coloca, sim, a nova geração é diferente. Minhas filhas solicitam que os maridos façam a parte deles de forma ampla, geral e restrita, e elas buscam sua realização profissional, né? Ou seja, acho que isso é uma mudança realmente. As crianças que foram educadas, elas já conseguem lidar com isso de uma outra forma. E aí, Marcelo, só uma coisa aqui, acho que não é só educada pelo pai e pela mãe, mas também pela sociedade que está mudando a mentalidade, né? Está mudando a consciência. Uhum. Agora, se vocês forem reparar, até o comercial de Veja, comercial de sabão em pó já mostra homem. Não sei se eu vi no jornal outro dia que até 1960, 50 e poucos, o futebol feminino era proibido. Era proibido as mulheres jogarem futebol, como era rígido, né? E agora você já vê homem fazendo comercial de sabão em pó. Então, assim, tem uma mudança também na sociedade. E aqui o Alberto, né, José Alberto, falando que todos são professores, 2 filhos, as tarefas são divididas, ele tinha acabado de lavar a louça, e agora estão fazendo pão, pena que não vai poder oferecer para ninguém, né, o pão. Mas...
Mas você falou da experiência de propaganda. Em estudos de marketing, o maior fracasso de lançamento de um produto foi a máquina de lavar roupa. Porque eles lançaram a máquina, na época a propaganda era assim, agora você pode pôr as suas roupas para lavar e pode passear, pode parará, parará. Nenhuma mulher queria a máquina. Eles tiveram que relançar um tempo depois e com o argumento assim, enquanto as suas roupas são lavadas, você pode fazer uma torta para seus filhos. Ou seja, você repara que o próprio fato de, no lançamento da máquina, o valor da sociedade é que uma mãe que não lavasse, não se sacrificasse, ela era mal vista, né? Quer dizer, hoje... Vocês sabem que, Marcelo, você sabe que foi assim também no lançamento da fralda, a fralda descartável. A fraldinha antigamente era de pano, né? Quem tem um RG baixo lembra, né? Eu ainda usei fralda de pano. Mas eles foram criados com fralda de pano. Então, ainda tinha fralda de pano. Aí veio a fralda descartável. Você foi meu irmão mais novo que já pegou a fralda descartável. E disse que no começo, não sei se foi a fralda ou se foi a papinha, acho que foi a papinha Nestlé, que acho que foi um fracasso, porque o argumento era, agora você pode, isso aí, né, você pode poupar o seu tempo, ficar de perna pro ar e tal, e as mulheres, não vou dar menos para o meu filho, né? Então, essa lógica do sacrifício da mãe é uma das maiores inimigas da mulher, porque daí ela não divide a tarefa, ela acha que se ela dividir a tarefa, ela está sendo menos mãe, e eu acho que essa mentalidade que está mudando, que a moçadinha aí que está chegando não tem tanto, né? Não tem tanto, mas acho que isso aí, né? Perfeito. O que vocês acham? Vamos lá. Kátia, e falando em redes sociais e WhatsApp, o que acham dessa tendência do dever de estar online até mesmo depois do expediente? No meu segmento, é muito comum usar o WhatsApp mais para trabalho que pessoal. Ou seja, o trabalho entra dentro da casa da gente através do WhatsApp e das redes sociais. É isso, cara? Totalmente. E especialmente, a gente hoje faz uma divisão mais grosseira, assim, entre aquele trabalho que é que bate ponto e o trabalho que não bate ponto. O trabalho que não bate ponto, acho que o Marcelo deve lembrar, né, que nos anos 90 começou esse negócio de não bater ponto, né, trabalho de escritório e tal, e eu lembro que no começo algumas pessoas tinham ficado assim um pouco... Eu não lembro se era uma coisa geral, se uma coisa, porque eu estava na faculdade nessa época e a gente estudava isso, então de não bater ponto parecia uma coisa super legal, né? Porque daí você tinha liberdade para cumprir meta e trabalhar no horário que você achasse melhor. Só que isso não é desse jeito. Você não bate... Desculpa, fala. Cargos de confiança, que seriam supervisores, etc., tinham cargos de confiança. E porque eram cargos de confiança, não tinham horário de trabalho. Por isso, eles não batiam ponto. E se precisasse ficar até mais tarde, essas coisas todas. Mas ainda existe, que hoje não tem o cartão de ponto, mas tem o crachazinho que eles têm que pôr na roleta de entrada dos escritórios e das fábricas, que é o bater ponto ainda, né? Mas o trabalho que não precisa bater ponto, esse que é onde eu quero chegar, esse trabalho que não é que a hora não é certinha, hora para entrar, hora para sair, hora a mais é hora extra, que ou seja, a maioria dos trabalhos administrativos, por exemplo, de escritório, eles não são assim, né, não batem ponto, então aí a gente está totalmente sujeito a trabalhar fora do horário contratado. Isso é verdade, Yara. Aqui, por exemplo, nós temos o WhatsApp da paróquia, né? Com essa questão da pandemia toda, né? A secretaria, ela tem funcionado online, né? Praticamente, agora as pessoas estão vindo à secretaria, vez ou outra. E o horário de trabalho da secretária é das 8 da manhã às 5 da tarde, o horário dela, né? E, inclusive, para marcar a missa, por exemplo, as pessoas precisam marcar a missa, porque tem quantidade certa de pessoas. Aí a pessoa chega sábado à noite, a missa é amanhã de manhã, 8 horas, sábado à noite, que aí a secretária já está no horário de descanso dela, o WhatsApp não está mais funcionando, a pessoa pede, por exemplo, para marcar a missa.
É claro que ela não viu, não marcou, porque tem até às 5 da tarde, a pessoa, aliás, tem que ser de terça a sábado para marcar para a missa de domingo, mas ela resolve marcar a missa no domingo à noite, ou no sábado à noite. Aí, quando durante a semana, ó, tome nas costas da secretária, né? Você não marcou meu horário de missa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Exigindo, como se a pessoa tivesse que trabalhar, por exemplo, 24 horas, só porque tem um WhatsApp, por exemplo. Não é? Mas você vê como isso é uma coisa geral? Não é só do trabalho, da consciência também? Eu tenho ouvido muita reclamação de médicos que dão o WhatsApp para paciente, por causa de por exemplo, o médico que faz uma cirurgia e a paciente fica com o WhatsApp para se tem uma intercorrência. Aí o paciente fica mandando o WhatsApp para coisas bobas, coisas que podem esperar, manda de madrugada, manda no domingo, né? E então, agora, outra coisa do trabalho é que, como está muito enxuto, é aquele negócio, né? Todo mundo quer rapidez, velocidade e eficiência, mas qual é o preço? O preço é que as pessoas estão sobrecarregadas, né? Acho que a gente ainda não conseguiu equacionar isso, né? Aliás, isso é um fator de estresse muito grande para as pessoas, né? Para os funcionários que ficam com muito trabalho, muitas responsabilidades, trabalho além do que é possível de ser feito. Isso aí, olha, acho que isso aí é uma das grandes feridas que a gente tem hoje no mundo do trabalho. É esse excesso, né, como se está sobrecarregando as pessoas. E a forma como cada um lida com isso, Yara. A Eliana, que está aqui participando, estava comigo, uma pessoa reclamando que o chefe mandava mensagem em qualquer hora e tinha que responder. Né? Gente, essa história para mim é traumática. E eu virei para ele brincando, falando, mas se você estiver transando, você vai atender? Ele respondeu, eu olho, se for o meu chefe, eu atendo. Né? E várias pessoas que estavam no grupo falaram, eu também. Né? Ou seja, entra até durante uma relação sexual do casal. Né? Quer dizer, o cara que no meio da relação olha de quem é a mensagem e se for do chefe atende. Né? Eu acho que isso é um mundo, né, terrível que a gente vê, que está por trás desta relação de poder exacerbada, do medo da punição, do eu não ter direito à vida própria, né? Que vamos ter muito a aprender com isso. Quer dizer, você está fazendo outra coisa, né? Você não é obrigado a responder e atender um celular, né, a noite toda. Né? A gente tem que aprender essa coisa de se desligar um pouco. Ou seja, você está certa, Kátia, as redes sociais entram dentro de casa, tem causado muita briga conjugal, porque o cônjuge presta mais atenção no celular do que na família. Né? A gente precisa um pouco de limite nessas coisas. Né? E assim, tem um espaço que é da negociação da pessoa com o chefe, com a empresa, né? Tem um lado que é uma sobrecarga meio geral, né? E tem aquele lado que, assim, é como você está lidando com esse limite, com essa imposição, a sua organização do tempo, né? A sua separação entre o espaço da família, o seu espaço pessoal, uma separação entre urgências. Existem urgências. Eu também, tem horas que eu tenho que atender e responder coisas de final de semana. São urgências ou são coisas que... Agora, não numa base regular. Então, a gente tem que tomar cuidado quando aquilo que aquilo que já extrapolou vira normal. Sim. E aí, a pessoa às vezes vai parar só quando ela está já no limite, né, do estresse, que chama burnout, não sei como é que se fala assim. Burnout, nós tivemos um bate-papo lá no começo, que foi o bate-papo já teve. O Wellington Heleno, que ele apresentou as teses de burnout. Foi muito legal, quem quiser está lá disponível. Né? Vamos lá.
A Eliana coloca, essa possibilidade das mulheres fazerem mais trabalho de homem e vice-versa, acho que já vem das brincadeiras de infância. Menina pode brincar de bola, mas meninos não podem brincar de casinha. Né? É um comentário. Kátia, verdade. Essa questão de salários diferentes entre homens e mulheres ainda está longe de equalizar, e os cargos de gestão continuam sendo maiores entre eles. Crise família, né, o Lucas. Obrigado, Padre Yara. Vocês descrevem direitinho, bem assim mesmo. O Clóvis colocando que não existe. Desculpe o trauma, tá, Clóvis? Mas às vezes a gente precisa ver a verdade. Né? Falando José Alberto. Kátia, quanto mais estudo e me dedico, mais sorte eu tenho. Risos. O Célio. Tem uma frase que li outro dia: o trabalhador que santifica a empresa em que trabalha é sábia, pois é de lá que ele leva o sustento de sua família. Eu acho que isso deve ser uma crítica do Célio, né? Talvez. Eu estou achando que sim. Célio, eu acho que é uma crítica, né? Porque senão depois a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Não. Aí, gostar do trabalho... acho que você pode trocar a palavra santificar, né? Eu não sei se o santificar se é esse o problema, mas você pode sim ter, e deve ter muita gratidão pela empresa que está te empregando, pela pessoa que está te dando oportunidade de trabalho. A gente tem um hábito muito péssimo, que é de falar mal de quem está empregando a gente, como se o outro sempre fosse um explorador, uma pessoa que está egoísta, só preocupado consigo mesmo, né? A empresa só quer o mal do funcionário, e às vezes que a gente tem que ter gratidão, sim, pela empresa que está nos empregando. Verdade. Eu acho, né? Eu também. E existem empresas sérias, responsáveis e que tratam bem os empregados, né? Na sua grande maioria, né? Sim, empregadores, né? Empregadores também, né? Não só as empresas, a empregada, a funcionária doméstica, a diarista, enfim, essas outras. O Clóvis, outro dia falei com o Marcelo conceitos familiares antigos. Os colonos, migrantes ou imigrantes tinham muitos filhos para que eles ajudassem os afazeres do sítio. Eu acho que... Continua, Marcelo. Eu com 9 anos. Eu, com 9 anos, encerava a casa para minha mãe. Colocava o caçula em cima da enceradeira e o brilho era espetacular. Minha mãe adorava. Gente, eu também encerava a casa, Clóvis, né? E era aquele piso com vermelhão para fazer aquilo brilhar, era uma coisa. Wagner coloca: parabéns, Yara, Marcelo e Francisco. Muito legal esse bate-papo. O Wagner é do nosso projeto. Né? O Wagner é do projeto. O Wagner foi aluno, não é? O Wagner. É isso? Ele é Isso, exatamente. Ele é psicanalista. Na época, ele fez o curso de Melanie Klein comigo, né? E daí trouxe para o projeto, ele continua até hoje. Grande força, também ajuda nas cestas do projeto. Né? Que bacana, Wagner. Beijão aí, Wagner. Vamos ver. O Clóvis coloca: alguns conceitos foram dilacerados por um outro item não favorável à modernidade? Não entendi. Também não. Né? Depois você explica. A Eliana colocando: lembro disso, Marcelo, das pessoas que atendiam o telefone, os WhatsApps e celulares entram. Né? Eliana Rocha, aprendo muito com vocês, né, nesse bate-papo. Sério, gratidão. Eliana, parabéns, Padre Glênio, Marcelo. Peraí, só um pouquinho, Marcelo. Acho que quando o Célio coloca gratidão, ele está dizendo da frase da Yara, que é a questão do santificar, ele quis dizer gratidão. É exatamente o que você disse, Yara. Legal. O Helenildo, até que ponto o trabalho tecnológico, onde tudo é prático, pode comprometer o bem-estar no convívio de suas relações sociais, etc. Isso para as que não têm plena familiaridade com meios como os mais velhos. Olha, isso eu posso dizer, eu lidei bastante com isso, Helenildo. A tecnologia vai chegar nos empregos, vai chegar nas fábricas, está chegando. É um desafio para as pessoas. Né?
é bom, tem muita tarefa que é insuportável, é degradante. Eu me lembro de várias tarefas que eu ficava desesperado de ver as pessoas fazendo e eu torcia para que automatizasse aquilo, porque, né, falando de dignidade, né, tem trabalhos que são, né, horrorosos, e se a gente puder automatizar. Agora, eu tenho visto muita gente que não quer se modernizar. Eu prestei serviço numa fábrica que estava colocando controle numérico para a produção, né? Quer dizer, o cara tinha que dar instrução no computador e teve gente que se recusou a teclar no computador. E a empresa virou e falou: então nós não temos mais espaço para você, porque o trabalho que você faz era uma indústria de vidro, o cara tinha que carregar vidro na mão, se cortava doidado, e ele não quis aprender um trabalho com comando numérico, né? Nós vamos ser desafiados sim, né? Quer dizer, o que eu brinco. Eu não sinto saudade nenhuma de fila de banco, né? Quer dizer, poder fazer isso no celular é maravilhoso. Né? Só que muito banco perdeu emprego. É verdade, Marcelo. Você tem toda a razão. Tudo, assim, toda tecnologia tem o positivo e o negativo, né? Como tudo que tem a ver com o ser humano, tudo que se relaciona com o ser humano tem o positivo e o negativo. Na Índia tem aquele trabalho, né, daquele pessoal que nas aldeias lá no interior não tem água encanada, e eles carregam um cesto de fezes, né, de dejetos, eles limpam as casas, são os intocáveis, né, e olha, imagina, a gente nem imagina que tem essa profissão, né, porque hoje todo mundo tem esgoto em casa, né, em São Paulo todo mundo tem esgoto em casa, ou tinha uma fossa, alguma coisa assim. Agora, eu acho que o Helenilton está falando também das relações sociais, né, da troca das pessoas, da paciência. O que eu acho, isso eu estava pensando, até estava pensando hoje, a tecnologia faz a gente ter uma vida que a gente tem menos paciência para esperar, por exemplo, porque é tudo tão rápido, tão rápido, e você consegue fazer as coisas funcionarem no seu ritmo. Então, você está, sei lá, estava assistindo um filme, você pode pausar o filme, você vai assistir uma série, você vai para o último capítulo, ver se termina do jeito que você gosta, se não, você assiste, não assiste. Como a gente faz tudo rápido, operações, né? Você faz 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo no computador. Quando você tem que esperar um ser humano no tempo dele, você se irrita. Você não aguenta, você fica irritado. Por isso essa coisa do WhatsApp de final de semana. Eu não vou aguentar esperar segunda-feira. E se não me responde, imagina se lê então, se lê e não responde, parece que cometeu um pecado, né? Nossa, a pessoa leu e não respondeu. Nossa, então, aí do outro lado já ficam maquinando coisas, né, que não tá me rejeitando, não tá me dando bola, será que eu sou invisível? Né, tem umas coisas assim que a tecnologia acaba fazendo a gente ser menos paciente, menos tolerante. Verdade. Agora, a tecnologia vai chegar para todo mundo e eu recomendo que vocês não deixem, as pessoas mais velhas que ainda estão fora do mundo da tecnologia, a gente tem um longo caminho, hein? Ninguém mais vai morrer com 60 anos, a não ser que não se cuide nada, né? Mas uma pessoa média vai viver bem, então você vai ficar excluído. Sim. Você vai ficar excluído se você não souber. Não é nem excluído só porque você não tem WhatsApp, excluído de uma compra, de um banco, de coisas práticas mesmo da vida, que você vai precisar, que às vezes vai ser... Tem coisas que agora só são emitidas pela internet, não chega mais papel em casa, né? Então, você não pode deixar a coisa ficar muito longe. Você tem que ir se atualizando para não criar uma vala uma distância muito grande entre você e a última tecnologia. Sim. Gente, não dá mais, quer dizer, a gente tinha, eu me lembro que nos anos 90 tinha uma ONG que ficou muito grande, né, que era de inclusão digital, uma preocupação que o Brasil tinha 97% da população analfabeta digital, né? Não dá para ser analfabeto mais. Você recebe tudo. Hoje você depende desse negocinho aqui para fazer compra, para fazer pagamento, para ter agenda. Né?
E que bom, fomos alfabetizados. Hoje a grande maioria das pessoas consegue fazer uma compra, pagar, etc. Mas isso é o futuro, não tem jeito. Nós não vamos escapar, né? E acho bonito na paróquia, por exemplo, né, todos os dias tem transmissão e quantas pessoas de idade que se atualizaram e que participam e entram, né, e que estão aqui fazendo bate-papo com a gente, que estão rezando os terços diariamente. Né? Tecnologia boa, né? E isso é trabalho, né, Marcelo? A gente volta para a questão do trabalho. Tem tanto trabalho que a gente faz que a gente não ganha dinheiro, mas a gente tem o retorno de continuar evoluindo, né? De estar atualizado, de se incluir, né? Então a vida E ajudou a gente a ficar isolado sem ser solitário. Porque esse trabalho feito na paróquia. É interessante isso. Porque a gente tem, hoje mesmo nós tivemos uma reunião online, que o Marcelo participa, com os nossos ministros extraordinários da comunhão, que na sua grande maioria são pessoas assim mais velhas, né? E todos participam, já tem o WhatsApp, a gente faz pelo Google Meet, sabe entrar no Google Meet, sabe mutar o telefone, sabe ligar, sabe fazer chamada de vídeo. É muito legal isso. A nossa paróquia mesmo. Eu era um analfabeto digital, praticamente. Olha que eu não sou uma pessoa assim. Então, né, peguei, na metade da minha vida até agora, essa era digital mais avançada, né? Mas jamais, eu não sabia nem o que era fazer um vídeo no YouTube, ou, sei lá, né, fazer... o que a gente está fazendo hoje. Então, a gente teve que aprimorar. Se a gente não tivesse aprimorado, nós estaríamos com a paróquia fechada, literalmente. Então, ou seja, há 1 ano e meio, nós estamos transmitindo tudo online, tudo que acontece na paróquia, missas, terços, e cada vez mais nós temos visto pessoas que são mais velhas, né? Ou seja, pessoas que, como você disse, não são da geração do celular, do computador, né? E que estão aprendendo, né? Inclusive, tem um senhor que me cobrou, um senhor já, seu Francisco, aí tem mais de 80 anos, ele me cobrou, padre, é o seguinte, precisa voltar aquele cursinho de computador que tinha na igreja, porque aqui na paróquia tinha o telecentro, né? Então, ele cobra, precisa, padre, porque estava tão bom, eu aprendi mexer no celular, aprendi a mexer no computador, então ele quer que volte, ele tem mais de 80 anos, né? A gente ia voltar, tem uma pessoa disposta a dar o curso, mas agora com a pandemia, infelizmente a gente não consegue. Gente, eu posso falar mais uma coisa antes da gente encerrar? Porque falta 5 minutos, eu queria falar 2 coisas. Primeiro, da autoestima das pessoas que estão desempregadas. Isso a gente acompanha... Vocês caíram? Não, estamos aqui. Vocês estão aí? Não, tá bom. Então, eu acompanho bastante de perto o drama de algumas pessoas, em grupo de supervisão, pacientes, grupos psicossociais, a coisa de estar sem trabalho afeta muito, no meu trabalho de carreiras também, sabe, não se deixem afetar na sua autoestima porque você está desempregado. É muito difícil estar desempregado, especialmente se você está desempregado há bastante tempo. Porque você manda currículo, você espera ser chamado, não chama, a sensação de que você sobrou na prateleira, não te querem, né? Ou quando você é demitido, isso é uma ferida grande, assim, para a nossa autoestima. Mas eu queria deixar um recado final, a gente acabou não falando disso no bate-papo, mas eu queria deixar esse recado, que é para quem estiver enfrentando isso, não se deixar abater na autoestima, continuar lutando, mas principalmente continuar percebendo o seu próprio valor, se for necessário, saber onde você precisa mudar, flexibilizar alguma coisa, enfim, se agarra nas suas crenças, na sua fé, para continuar tendo força, continuar tendo coragem, mas principalmente não se deixe abater. E esse abatimento, ele se mostra, na maior parte das vezes, como depressão. A pessoa fica depressiva porque está desempregada.
E isso dá para a gente a dimensão do quanto que o trabalho que é remunerado é valorizado, né? Muito valorizado. Parece que então as pessoas está desempregada, ela não tem mais valor nenhum, que não é verdade. Isso não é verdade, né? Legal. É isso que eu queria falar. E outra coisa que eu queria falar também no final, tá? Que eu acho que todo trabalho tem valor. Eu vi algumas pessoas falando, doutora Yara, por exemplo, uma coisa que me deixa muito constrangida, é quando eu vejo uma pessoa mais velha me chamando de senhora porque eu fiz uma faculdade, porque eu sou psicóloga e tudo. Então, eu acho que essa também é uma distorção que a gente tem na sociedade, né? Parece que alguns trabalhos são mais importantes do que outros, quando todos os trabalhos são importantes, todos os trabalhos têm a sua responsabilidade. Se você não fizer com responsabilidade o seu trabalho, pensa qualquer trabalho, desde um trabalho que não precisa de muita escolaridade até um trabalho de muita escolaridade. Pensa essa pessoa fazendo sem responsabilidade, como ela pode prejudicar outras pessoas. E fazendo com responsabilidade, como ela ajuda outras pessoas. Então, a gente precisa ter essa consciência. Não é um diploma que vai melhorar, o que vai mudar. Sabe, o respeito que você tem por um outro profissional e o respeito que a gente tem que ter por nós mesmos e também pelos outros, sabe? Eu acho que essa é uma última mensagem que eu queria deixar, porque essa é uma, acho que ainda existe esse preconceito, eu me sentia muito mal, me sinto muito mal quando uma pessoa mais velha, né, que para mim está acima de mim na hierarquia, porque é uma pessoa mais velha, mais sábia, mais vivida, ela tem por mim um respeito, como se eu não precisasse ter respeito por ela, né, só porque eu sou doutora, eu sou qualquer coisa assim. Então, eu acho que a gente precisa rever, né, rever nossa relação com o trabalho e com a dignidade do trabalho, a dignidade que todos os trabalhos têm, quando são feitos com honestidade. É isso. Entenderam por que ela é nossa musa? Doce, como você inspira a gente, né? Quer dizer, é a segunda vez que você está com a gente aqui, Yara. Obrigado mesmo. Muito obrigado, porque esta sua clareza, essa sua doçura, falar de temas que nem sempre são fáceis, né? São muito inspiradoras, né? Obrigado mesmo, você ajuda muito a gente, né? Pessoal, se quiser mandar os comentários aí, né? O Clóvis falou assim, olha, ele brincadeira, Yara, eu sabia do Papai Noel, só não sabia do Coelhinho da Páscoa. A gente ainda tem que ouvir essa, hein? Ó, se você está desempregado, não deixa... Foi para Foi, fala. Completou? Não, foi ele mesmo. O Francisco está falando aqui, né? Se você está desempregado, não deixa a autoestima baixa. Isso é uma armadilha, gente. Não fiquem deprimidos porque não estão trabalhando, porque está difícil. Tenta entender o que é que está acontecendo para você não estar sendo chamado. Tenta ter uma flexibilidade para fazer alguma outra coisa, né? Um bico, alguma coisa, mas não cai na armadilha da depressão, da baixa autoestima. Se não né? estão te aceitando como profissional, não quer dizer que não te aceitem como gente. Eu acho que é essa coisa, né? Quer dizer, estamos com dificuldade no campo profissional, mas temos muitas qualidades que não podemos abandonar. E às vezes a pessoa não está conseguindo o trabalho, não é porque ela também não é uma boa profissional, é porque teve uma mudança de mercado, porque tem fatores sociais também, né? Não é tudo do indivíduo, isso é importante. Mas, gente, é isso, são 7h30, né? Vocês costumam terminar 7h30. Perfeito. Obrigada, viu, gente? Obrigada pelo convite. Gostei muito de falar com vocês, mesmo não vendo o rostinho, a gente bate papo bem aqui pelo chat. E, bem, eu estou devendo para mim mesma, eu queria assistir uma missa ainda do Padre Glênio. Quando voltarmos, porque
que uma hora essa pandemia vai acabar, se Deus quiser, eu quero ir lá, quero ir na São José Operário, ouvir uma missa do Padre Glênio também. Obrigado. Yara, você já veio aqui uma vez, né? Lembra de uma reunião? Lembro. Ela veio aqui, já conhece a nossa paróquia. Se um dia você estiver disposta, né? Também as missas são transmitidas online, sempre aos domingos às 10h30, tá? Ao vivo, mas também fica gravada também nesse canal do YouTube aqui da paróquia, tá bom? Tá bom. Agradecido a você também, muito grato, agradecido à comunidade que sempre nos acompanha, obrigado a todos, né? E eu sempre encerro o bate-papo com uma bênção. Pessoas hoje nós tivemos acompanhando. Oi, quantas? Mais de 40, e normalmente depois tem vários que assistem depois. A média tem estado por volta entre 200 e 300 visualizações depois. Então eu termino sempre o bate-papo dando uma bênção, né? Eu quero que essa bênção estenda a sua família, Yara, seu trabalho também, e as nossas famílias que estão aqui presentes, né? De alguma maneira. Tem pessoas que falam, tem pessoas que não falam, mas estão assistindo. E as pessoas que vão ver depois também, que seja a bênção. Nossa paróquia São José Operário, padroeiro dos trabalhadores, o padroeiro do trabalho, inclusive, né? Ele que trabalhou para sustentar o menino Jesus e Maria Santíssima, né? Então, que ele possa também interceder aí por todos nós nesse momento difícil, né? O Papa Francisco lançou o ano de São José, porque como São José protegeu a Sagrada Família de todos os males que eles tiveram que passar, perseguição, né, perigo de morte, ele lançou esse ano como ano de São José. Então, que São José possa proteger todos nós dessa pandemia, das doenças, de todos os tipos de doença e também, inclusive, do desânimo, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Yara. Obrigada, gente. Um beijo, um excelente fim de semana. Obrigado mesmo.